Graça e paz, amados irmãos. Aqui quem vos fala é presbítero Gregório, de Campo Grande, Mato Grosso do Sul, trazendo mais um pedacinho do Maná dos Céus. Muito bem, amados irmãos, nós estamos falando acerca do arrebatamento da igreja. Hoje eu quero falar-vos acerca dos sinais que antecedem a vinda do Senhor Jesus. Os sinais que antecedem o arrebatamento da igreja. Eu estarei lendo novamente o livro de Mateus, capítulo 24, versículo 3, 8, 11 e 14, onde está escrito assim: Estando assentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se a ele os seus discípulos, em particular, dizendo: Dize-nos quando será essas coisas, que sinais haverá da tua vinda e do fim do mundo? Jesus respondendo disse-lhe: Acautelai-vos, que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome, dizendo: Eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E ouvireis de guerra e rumores de guerra. Olhai, não vos assusteis, porque é misto que isso tudo aconteça, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantarão nação contra nações, reino contra reinos, e haverá fome, peste e terremoto em vários lugares. Mas todas estas coisas são o princípio das dores. E surgirão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todos a gente, e então virá o fim. Eterno e soberano Deus, em o nome do Senhor Jesus, Pai amado, eis-me aqui, Senhor, entrando na tua presença, pedindo, Senhor, um revestimento, uma unção, para ministrar a tua palavra, para falar, Senhor, dos sinais que antecede a volta do Senhor Jesus. Peço, meu Deus, uma unção especial, uma unção do teu Espírito Santo para falar não aquilo que eu penso, mas o que a tua palavra nos orienta, Pai. Eu te peço em nome do Senhor Jesus. Amém, amados irmãos? Eu quero hoje vos falar acerca dos sinais que antecedem a volta do Senhor Jesus, que antecede a vinda do Senhor, sobre a sua segunda vinda, sobre a segunda vinda de Cristo e o fim de todas as coisas. Falar sobre este assunto parece algo fictício, inconcebível para aqueles que não acreditam em Deus. Mas, amados e diletos irmãos, esse acontecimento está registrado na Bíblia e seguramente irá se cumprir, pois o Senhor Jesus assegura que os céus e a terra passarão, mas a sua palavra não há de passar. Mateus 24, verso 35. A igreja de Cristo deve estar alerta para o retorno de Cristo. A igreja de Cristo deve estar aguardando a vinda do Senhor, pois o retorno de Cristo está mais perto do que cada um de nós possa imaginar. Como afirma a palavra de Deus, que a sua volta é iminente, pois meditando nos sinais
que evidencia esse grande acontecimento, devemos estar atentos a cada sinal, amados irmãos. Quais são os sinais que o Senhor Jesus tem nos dado? Os sinais da vinda de Cristo, os sinais na vida da igreja. Devemos buscar compreender, pois Jesus virá buscar todos os que amam a sua vinda. Isso está registrado no livro de 2 Tessalonicenses, capítulo 4, verso 8. Você que tem uma Bíblia, confira isso que eu estou falando para não ficar em dúvida. Porém, é preciso cuidado para não confundir o arrebatamento da igreja com a sua vinda em glória em segunda fase, quando ele virá com os santos e com os anjos, trazendo juízo contra todos os ímpios. Isso está registrado no livro de Judas, versículo 14, porque Judas é só um capítulo, versículo 14 até o 16, e 2 Tessalonicenses 1, versículo 7, e Apocalipse 19, versículo 14. Muito bem, amados irmãos. Existem outros sinais que o Senhor Jesus disse, que haveria falso Cristo, ou seja, falso profeta. O crente deve estar vigilante, pois um dos sinais da vinda de Jesus são os tais Cristo, ou seja, os falsos Cristo ou falso profeta. Para não sermos enganados, precisamos conhecer a palavra de Deus. Não devemos ser negligente ou negligenciar o estudo da palavra de Deus. Devemos ler e meditar na palavra de Deus, pois a palavra de Deus é um escudo protetor. É um escudo contra os falsos ensinos e contra tudo que não procede de Deus. Os falsos Cristo, os falsos profetas, costumam ter grande eloquência, costumam ter carisma e boas argumentações, pois eles estão sendo orientados por um espírito de engano. Por isso Jesus alertou a respeito da vigilância e do discernimento. E o próprio Senhor Jesus, respondendo, disse aos discípulos: acautelai-vos, que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome, dizendo eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Mateus 24, verso 4 e versículo 5. Precisamos ter cuidado também, amados irmãos, com a apostasia. Muitos não sabem o que significa apostasia. Até há pouco tempo eu tinha certa dúvida o que era apostasia. Você, meu caro ouvinte, você sabe o que significa a apostasia? Se você não sabe, estarei dando uma breve explicação. Apostasia significa, amados irmãos, que a pessoa desvia-se totalmente. É o desvio, o afastamento. Aquela pessoa que se afasta de Cristo. Apostatar significa desviar, afastando-se do caminho da verdade. Apostasia quer dizer abandono premeditado ou consciente da fé cristã. É aquela pessoa que sabe que está praticando o erro, mas pratica.
O aumento da apostasia é um sinal que evidencia a segunda vinda do Senhor Jesus. Está registrado no livro de 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 3. O apóstolo Paulo alertou a igreja quanto ao perigo da apostasia, de a pessoa apostatar a fé, negar a presença de Cristo, negar o amor de Cristo. Mas o Espírito Santo expressamente diz: nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvido a espíritos enganadores e às doutrinas de demônio. 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 1. Apostatar também, amados irmãos, é que quando a pessoa começa a dar ouvido às doutrinas de homens, a doutrinas de demônios. Tem demônio especialista em criar doutrina, e ele induz homens a efetuar essas doutrinas. No Antigo Testamento vemos que por muitas vezes os israelitas apostataram, se abandonando ao Senhor, abandonando a Deus, abandonando a sua lei. Mas eles receberam a recompensa por se desviarem do Senhor. Muitas dessas pessoas pereceram. Muitas pessoas dessas pessoas que apostataram no Antigo Testamento pagaram os seus erros, pagaram a sua devida desobediência. Apostataram, desviaram-se e receberam a sua recompensa devido ao desvio da parte do caminho do Senhor. Jesus, amados irmãos, voltará e julgará aqueles que apostataram a fé, dando-lhe a recompensa que merece. Para Deus, a apostasia é sempre vista como um pecado de adultério. Na verdade, um adultério espiritual. Existe, amados irmãos, doutrinas de demônios que o apóstolo Paulo enfatiza no capítulo, em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, verso 1. Os falsos mestres ou os seus ensinos eram, amados irmãos, e ainda disseminado no meio do povo de Deus. Continua sendo uma ameaça para a igreja. Continua sendo uma ameaça para a fé cristã. Atualmente muitos estão se deixando seduzir por doutrinas disseminadas por espírito, por demônios. Esses demônios deturpam as escrituras sagradas e acabam muitas vezes a levar o cristão a cometer erro, como, por exemplo, a confissão é de usar o pensamento positivo. A pessoa diz: você pensa positivamente. Isso não está registrado na Bíblia. A teologia da prosperidade também é um ensino errado, amado irmão. Tem igreja que prega que se você não é próspero, você não é servo de Deus. Isso é uma doutrina criada por espíritos enganadores. E muitas pessoas são levadas por essa doutrina. Muitas pessoas, na ansiedade de ter o seu enriquecimento, de mostrar que é próspero, acaba se endividando cada vez mais. Existem também aqueles que cultuam os anjos. Os anjos não é para ser cultuado, não é para ser adorado.
Existe muita crendice, amados irmãos, muito misticismo que corrompe a sã doutrina de Cristo. Sabemos que Satanás é conhecido como enganador. Ele procura de toda a forma iludir os crentes a fim de que abandone a fé verdadeira. Por isso precisamos estar vigilantes. Eu disse, amados irmãos, que alguma coisa está errado, pois quando nós ligamos muitas vezes a televisão, nós vemos pastores, bispos, apóstolos sendo homenageados pela imprensa. E isso vai contra a doutrina de Cristo, porque ele disse assim: o mundo vai desprezar a vocês, mas vocês devem glorificar, vocês devem se alegrar, porque quando o mundo desprezar a vocês, é porque desprezaram a mim também. Antes de desprezar a vocês, desprezaram a mim. E esses pastores que estão sendo homenageados, que estão sendo aplaudidos, que estão recebendo troféus, que tem dia de popstar, que estão sendo homenageados, que estão sendo fotografados, filmados, e as suas imagens correm o mundo. Pense nisso, amado irmão, pois o Senhor Jesus disse: o mundo vos desprezará. Muitos de vocês serão lançados em cadeias, serão humilhados, enxorcalhados. Se nós lemos o livro de Hebreus, nós veremos lá que o que sucede com o verdadeiro adorador. Então, amados, nós temos que estar vigilantes. Precisamos estar vigilantes, pois existem demônios criando doutrina para que os crentes abandonem a verdadeira fé. Muitos que se dizem crente já estão aceitando até o legalismo em favor de aborto, amados irmãos. Eu vi Bem, eu não vou falar, mas eu vi entrevista de um bispo de uma grande igreja, dizendo ser a favor do aborto. Não vou citar nome, porque é muito antiético você falar isso. Existe igreja, amados irmãos, que aceita a legalidade do casamento de homossexuais. E nós não podemos mais pregar sobre isso, pois corremos risco de sermos o quê? Processado. A família, ele corre muito sério risco. E esses sinais, o Senhor Jesus já disse sobre sinais, pois a família está sendo desprezada, a constituição, a família. Deus abomina o pecado, e o pecado vai ser sempre pecado para Deus. Ainda que os homens criem a lei para legalizar o pecado, ele sempre será abominado por Deus. Eu vi uma entrevista de um determinado padre, onde ele dizia que a igreja pode até aceitar, mas ele mesmo, como sendo pregador do evangelho, disse: eu jamais irei compactuar com o pecado. Então, amados irmãos, nós como pregadores da palavra, devemos pregar não contra o ser humano, mas contra o pecado.
pois sem a santificação ninguém poderá ver a Deus. Hebreus 12, verso 14. Atualmente temos visto o evangelho bem, amados irmãos, o evangelho do entretenimento. Pessoas vão para a igreja na verdade, para assistir piada, para ouvir piada. E volta para casa contente, feliz, dizendo: aquele pastor é o máximo. Ele conta piada no altar. Deus chamou para contar piada ou para pregar o evangelho? Pense nisso, amados irmãos. Pense nisso. Jesus não precisa que ninguém fique contando piada. Ele quer que você pregue o evangelho, que agrade ou não, a pessoa aceite ou não. Foi isso que Deus falou para Jeremias: pregue, ainda que eles não ouçam, ainda que eles aceitem ou não, mas pregue a verdade. Muitos, amados irmãos, são levados a uma vida sem compromisso com Jesus, sem a santificação, por não conhecerem a genuína palavra de Deus, e não vive segundo a própria palavra. Muito acaba sendo levado pela apostasia moral. A Bíblia diz que os crentes iriam sofrer perseguições. Mas o que está ocorrendo agora? É, na verdade, cristão perseguindo o próprio cristão. Ao falar a respeito dos tempos do fim, Jesus previu grandes perseguições aos seus discípulos. Os cristãos do primeiro século foram perseguidos. Muitos perderam sua vida por amor a Cristo. Atualmente, em muitas nações, há uma verdadeira perseguição. Mas os cristãos continuam sendo o alvo desta perseguição. Quanto pessoas, amados irmãos, são torturadas nos países onde se nega o evangelho. Existe país que não aceita que o evangelho seja pregado. Existe, por exemplo, a Síria, na Coreia, na China, na África, muitos missionários que são sacrificados, muitos impedimentos para que a igreja de Cristo possa prosperar. Existe uma perseguição. Existe pessoas que sacrificam os cristãos. No Brasil ainda é um país livre. O Senhor Jesus falou também sobre os sinais dos céus. Ele diz sobre os sinais que haveria nos céus. Jesus alertou que antes da sua vinda haveria vários sinais, como por exemplo, grande terremoto, fome, pestilências, coisas espantosas e grandes sinais dos céus. Lucas 21, verso 11. Nós analisando isso, vamos notar que o texto diz sinais do céu e não sinais no céu. Não devemos especular muito a respeito desses sinais que as pessoas dizem, pois muitos sinais que estão ocorrendo nos céus são provenientes mesmo provocados pelos próprios homens. Então, amados irmãos, precisamos ver o que está revelado na palavra de Deus. Não sabemos que sinais serão estes nos céus, pois a Escritura não revela, porém sabemos
que eles trarão espanto a todos os que virem, mostrando que será algo jamais visto pelo homem. Jesus fala de sinais, e não de algo suposto. Ele fala que haverá. Jesus, portanto, ele fala de sinais que antecedem a sua vinda, mas em momento algum ele fala a respeito de data. Em momento nenhum Jesus falou assim, é tal dia e tal hora. O mestre também deixou claro que esses sinais são para parte do plano de Deus, faz parte do plano de Deus. Todavia, quando eles ocorrerão, o fim não será logo. O Senhor Jesus também fala sobre guerra, sobre conflito. Jesus falou a respeito de guerra e conflitos. Conflito entre nações, entre povo, como um dos sinais da sua volta. O mestre alertou que levantarão nações contra nações e reino contra reinos. Mateus 24, verso 7. Amados, precisamos estar atentos a esses sinais. Amanhã eu estarei dando prosseguimento, falando sobre esse acontecimento de nações contra nações, de terremotos. Eu estarei tirando esse mês, provavelmente, essa primeira quinzena de mês de outubro, para falar sobre esses sinais, sobre o acontecimento que precede a vinda do Mestre. Este é o pedacinho do maná dos céus que eu trago para vocês, para este dia de hoje. Amanhã estarei dando continuidade. Fiquem na paz do Senhor Jesus. Amém?